existe quando a gente lida, né? Eu acho que a preocupação da doutora Maria Luísa é de grande valia, que existe essa preocupação porque a gente está lidando com vida humana. Né? Nós não estamos lidando com roupa, lógico. Não desmerecendo, né, animais, mas, né, e também não comparando uma vida animal com uma vida, né, de um ser humano. Né? Mas você está lidando com uma pessoa que tem sentimento, justamente. Então, acho que essa preocupação, tanto do legislador como até do próprio judiciário, né, de deixar esse tempo, né, um pouco mais prolongado, eu particularmente, a minha opinião pessoal, concordo plenamente com a doutora Maria Luísa, grandes apontamentos, né, inteligentíssimos, né, eu acho que concordo com a senhora plenamente que esse tempo é de grande valia. Vou perguntar para o doutor. Doutor, a gente antes estava falando de responsabilidade. O senhor começou a falar de responsabilidade. Alguém que foi ofendido, né, maltratado, né, ofendido moralmente, como o senhor falou, a quem que ele deve procurar imediatamente? Eu fui ofendido na rua, estava andando com o meu companheiro, né, seja de mão dada, seja abraçado, porque uma vez eu ouvi, né, infelizmente, né, falando, é estranho ver duas pessoas do mesmo sexo andando de mão junto. Mas você não anda com a sua mulher? Eu acho que a sexualidade da pessoa não diz o caráter da pessoa. Não, né? E demonstra até uma certa... Porque a civilização... Eu ia lembrar disso. Os árabes, por exemplo, andam. Não só os árabes, mas também os árabes, os orientais, têm o hábito de andar de mão dada, dois homens. E sem que isso queira dizer que alguém... ou não é. Essa opção sexual. É o hábito, talvez seja uma cultura ocidental, qual eu acho que a gente possa abolir, gente. Já aboliu tanta coisa na nossa cultura que nós quisemos abolir. Né? Por que não abolir esse preconceito? Você imagina só o seguinte, se eu estou andando na rua, né, pessoa preconceituosa, qual é o raciocínio que ela vai ter? Eu estou andando na rua com meu filho. Mas... parabéns, então ele segura a minha mão, faz... Então, na realidade, alguém vai me ofender por causa disso. Se me ofender por causa disso, evidentemente, eu vou revidar do ponto de vista legal essa agressão que eu... Você me fez a pergunta, como é que a pessoa deve agir? Então, eu acho que toda pessoa, independentemente de ser homo ou heterossexual, toda pessoa que for ofendida na sua honra, toda pessoa que tiver violado o seu direito de privacidade, o seu sossego, a sua imagem, essa pessoa, a coisa mais próxima, se isso ocorreu na rua, se isso ocorreu na via pública, a primeira coisa que ela deve fazer é comunicar esse fato, noticiar esse fato à autoridade policial. Porque a partir do momento que você noticia esse fato à autoridade policial, você tem um documento que é o registro de ocorrência daquele fato. Então você já caracterizou a ocorrência daquele fato. Então você foi agredido na rua, xingado... Você foi xingado, você chama o policial e imediatamente solicita ao policial que ele tome as providências de encaminhar aquela pessoa até a delegacia para que seja elaborado o registro de ocorrência policial. Esse registro de ocorrência policial é uma prova documental de que aquele fato foi noticiado à autoridade e que não é uma simples alegação. Há uma alegação com um registro. Presume-se que aquele fato é verdadeiro e que aquele fato, até porque, se aquele fato apurado pela autoridade policial for verificado que se tratava de uma notícia falsa, o noticiante vai responder justamente pelo fato de ter noticiado, de ter ido à delegacia e feito uma comunicação que não era verdadeira. Isso é importante falar, doutor, que a gente, assim, principalmente eu, né, na minha pouca experiência profissional, né, eu nunca tinha visto alguém ser processado por uma denunciação caluniosa. Que a gente chama, a falsa comunicação de crime. Mas é importante, o senhor tocou no ponto certo, fui agredido na rua verbalmente, vou à delegacia e faço aquela ocorrência. Mas aquela questão de picunhar,
eu não conheço a pessoa, né? Eu não gosto de fulano. Vou lá e vou querer acabar com ele. Vou na delegacia, movimento a máquina judiciária, a máquina estatal, por uma mentira. Isso é crime, né, doutor? Não, veja bem, se você noticia um fato, que esse fato é inexistente, não ocorreu, você inventou isso, você vai responder tanto criminalmente quanto civilmente por isso. Acusar uma pessoa. É lógico, se uma pessoa vem e diz que eu cometi um ato delituoso, e esse ato que ele diz que eu cometi, esse ato inexistiu, não ocorreu, não houve esse ato, ela simplesmente foi ali por maldade, para criar uma situação constrangedora, evidentemente que ela vai responder criminalmente por esse comportamento, e tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista civil, porque os danos decorrentes dessa ação, eles são hoje no direito brasileiro, depois da Constituição de 1988, perfeitamente reparáveis. Antigamente havia dúvida, antes de 88, se o dano moral era ou não reparável. Hoje não tem mais dúvida nenhuma. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal é bem claro dizer que o dano moral hoje é reparável. Então, hoje não tem dúvida disso. Então, a pessoa que é xingada na rua, que é ofendida, além do dano material que, porventura, ela pode ter sofrido, porque ela pode ser agredida fisicamente e ficar 6 meses sem poder trabalhar. Se ela ficou 6 meses, se ela ficou sem medicamento, todas as pessoas dependentes, e isso é importante o seu telespectador saber, todas as pessoas dependentes da vítima tem direito a postular os danos decorrentes do comportamento do autor da violação, do autor da agressão. Então, portanto, em primeiro lugar, na minha opinião, se possível noticiar isso à autoridade policial. No direito brasileiro, existem 3 tipos de provas. A prova documental, no caso, o registro de ocorrência policial é uma prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. Um fato, às vezes não tendo documento para comprovar aquilo, ele pode ser comprovado através do depoimento de testemunhas. Pessoas que podem declarar judicialmente que, olha, eu vi esse fato acontecer e estava presente, prestar uma declaração em juízo sobre a mecânica desse fato. Uma vez feito o registro na delegacia, vai ter um trâmite, um procedimento criminal. Se for um fato de uma lesão de pequena monta, vai para o juizado especial criminal, que vai ter o procedimento da Lei 9.099, que faz o procedimento. No caso civil, na esfera civil, se aquilo lhe causou um dano, seja de natureza material ou moral, o que a pessoa deve fazer? A pessoa tem que entrar com uma ação de ressarcimento dos danos materiais e de reparação do dano moral. É a famosa ação indenizatória. É importante também a pessoa saber que ela tem um prazo para postular essa indenização. E o prazo para postular essa indenização é um prazo de 3 anos. A partir do momento que ela sofreu aquele dano, ela vai postular aquilo dali, ela tem o prazo de 3 anos. Esse prazo de 3 anos, quando se trata de relação consumerista, ou seja, quando é um questionamento relacionado ao Código de Defesa do Consumidor, esse prazo já não é de 3 anos, já é de 5 anos. A legislação, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a legislação pertinente, ela dá o prazo para você poder agir. É o período que você tem para agir. E isso daí é perfeitamente compreensível. Uma pessoa não pode ficar à mercê do outro 20, 30 anos para o outro, 30 anos depois, vir e dizer que está se queixar por um dano moral lá atrás, de 1000 e pouco. Então, isso não existe. Então, você tem um prazo para
agir. Se você agir dentro desse prazo, você pode tanto processar o autor dessa ofensa, o autor dessa agressão criminalmente, quanto do ponto de vista civilmente. Eu acho que aí a decisão é de cada um que vai tomar. Doutor,